Vemos neste gráfico a questão da luz. Então, na fase inicial, nós usamos lá 23, 24 horas de luz, seguimos até 9 semanas com a luz natural. Nessa fase de 10 a 17 semanas aproximadamente, nós temos que ter muito cuidado com a luz fornecida para que, como dissemos, essas aves não entrem em postura muito cedo, mas também a quantidade de luz necessária seja devidamente atingida. E, posteriormente, vamos trabalhar durante toda a fase de produção uma quantidade estável de horas de luz, como, por exemplo, 15 horas de luz. Para isso, nós devemos ver tabelas que foram feitas pelos especialistas e observação das regiões ao longo de décadas, de hora de sol se pôr e nascer, de acordo com a latitude, e assim, usando essas tabelas, nós vamos regular a quantidade de horas de luz que temos que acrescentar à luz natural de acordo com a época do ano. Então, dessa forma, as aves têm que chegar, por exemplo, à 18ª semana de vida recebendo 17 horas de luz constante. Vemos na tabela, de acordo com a época do ano em que estamos, quanto de luz teremos que fornecer nessa data. E vamos retrocedendo, obviamente, no papel, antes que esses dias cheguem, calculando de tal forma que não forneçamos mais de 1 hora, dividida em duas partes de meia hora, por vez às aves. Se fornecêssemos de uma hora para outra 2 horas de luz a mais, seria muito agressivo para essa ave. A luminosidade excessiva pode levar a casos de prolapso, pode levar as aves a maior irritação, agressividade e mortalidade. Então, isso deve ser dosado para que esses aumentos sejam semanais, com incrementos de meia hora a cada turno, para evitar forçar demais as aves. Os incrementos por turno seria o seguinte: nós trabalhamos com um pouco dessa luz. Por exemplo, precisamos acrescentar 1 hora de luz artificial por dia. Então, nós vamos dar meia hora de manhã, no nascer do sol e meia hora no pôr do sol. Mas como funciona isso? É importante que essa luz ela seja ligada no momento em que a escuridão, por exemplo, no pôr do sol, meia hora antes do sol se pôr, a luz que chega às aves dentro do galpão é pouca. Então é preciso ligar meia hora antes do pôr do sol. E depois, por exemplo, se 1 hora vai ser fornecida à noite, liga-se meia hora antes do pôr do sol e fica mais meia hora após o pôr do sol. A mesma coisa de manhã. Liga-se, por exemplo, se for 1 hora, meia hora antes do nascer do sol e permanece meia hora depois que o sol já nasceu. Então, se você tiver, por exemplo, 2 horas, aí vai ser 1 hora e meia na escuridão e meia hora depois do nascer ou antes do pôr do sol, porque nessa meia hora o lusco-fusco, a luminosidade, não é suficiente para estimular a hipófise das aves e para garantir, então, uma adequada luminosidade, sempre meia hora antes do pôr do sol e meia hora depois do nascer do sol são importantes serem fornecidos. Aqui temos as tabelas que falamos. De acordo com a região do país em que estamos, seguimos essas tabelas. Foram feitas ao longo de décadas, como dissemos, e os pontos de observação aí estão: Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Essas tabelas são inclusive usadas pela Marinha, questão de maré alta, baixa, etc. Então, se você estiver no Mato Grosso, na latitude de Recife, você vai seguir a tabela de Recife. Se você está no Mato Grosso do Sul, na região que fica próximo à capital, Campo Grande, que dá mais ou menos a latitude de Vitória, no Espírito Santo, você vai seguir a tabela do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Podemos observar, inclusive, que a tabela do sul do Brasil, usada Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é aquela onde há uma maior variação entre inverno e verão, pelo fato de ser a região brasileira mais distante do Equador. Então, aqui nós observamos, por exemplo, em 1º de janeiro, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro de exemplo. O sol nasce em 1º de janeiro às 5 horas e 11 minutos e se põe às 18 horas e 42 minutos, o que nos dá
uma duração do dia de 13 horas e 31 minutos. Quando chega lá entre o dia 1º e o dia 10, mantém-se esse período. No dia 11 de janeiro, muda um pouquinho, olha lá, o Sol nasce às 5 horas e 11 minutos, se põe às 18 horas e 44 minutos, dando um total de 13 horas e 26. Nós sabemos que o inverno vai ter os dias menores e o verão os dias maiores. Essa primeira parte da tabela está nos mostrando de janeiro a junho. Se nós olharmos aqui, claro, vai variando aqui ao longo das datas, nós vamos perceber que no Nordeste, quanto mais ao norte, a variação inverno-verão é menor, 12 horas e 35 aqui de dia, chega aqui talvez 12 horas e 35, a maior, e depois a menor aqui 11 horas e 38 minutos, né? Cerca de 1 hora de variação inverno-verão, não é tão intensa. Tanto que a região norte do Brasil, Belém, Manaus, etc., não se usa muito essas tabelas, porque a variação inverno-verão é praticamente inexistente. Quando nós vamos ao Rio de Janeiro, nós podemos observar aqui 13 horas e 31 minutos de duração aqui no verão, e no inverno 10 horas e 43 minutos, já há uma diferença. Mas, conforme dissemos, pela latitude, o sul do Brasil, 14 horas e 1 minuto em janeiro, e lá no fim de junho, 10 horas e 6 minutos. Cerca de 4 horas de diferença inverno-verão. Então, lá essas tabelas são muito importantes, a ponto que frangas que vão com luz natural no sul do Brasil, que vão entrar em postura no inverno, no outono e inverno, elas entram em postura 15 dias depois do que frangas na mesma localidade, sem luz artificial, na época de primavera-verão, mostrando a importância de usarmos e calcularmos a quantidade de luz artificial a ser fornecida utilizando essas tabelas. Aqui a outra parte da tabela, né? Ali de julho a dezembro. Segue a mesma princípio e lógica. Bem, mas como fazemos então para utilizar a luz artificial? Existe um aparelho, que aqui está, chamado timer, que nos permite marcar a hora de ligar, a hora de desligar. Por exemplo, nós vamos marcar aqui para ligar às 5h30 da manhã e desligar às 6h30, e depois vamos ligar às 17h30 e desligar às 18h30. Então você marca e o aparelhinho devidamente instalado em sua rede elétrica do galpão, ele vai ligar as lâmpadas no horário determinado e desligar no horário determinado. À medida que o tempo passa, chegou lá ao fim do dia, ele vai fazer o mesmo processo. Mas um ponto essencial no bom supervisor de granja, no bom profissional que vai orientar o granjeiro, é inspecionar periodicamente. Galpões são ambientes de poeira, luminosidade, as lâmpadas estão sujeitas a queimarem e o próprio timer pode sofrer algum problema. Então é importante vistoriar periodicamente esses aparelhos. Recomendo pessoalmente, pelo menos uma vez por semana, checar as lâmpadas. Muitas vezes você liga a chave de luz, testa o timer ou vai lá na hora do pôr do sol, que provavelmente é melhor do que ir na alvorada, né? Mas é importante vistoriar e não esperar que a postura caia e depois vai se preocupar em várias coisas, e o mais simples, como uma lâmpada queimada, às vezes pode passar desapercebido. Fiquem atentos. E se tivermos excesso de luz, às vezes o sujeito se encanta com essa história da não cair a produção, e aí acaba querendo colocar luz a mais. A luz a mais ela é ruim. A luz deve estar na quantidade ideal para não forçar também hormonalmente as aves, o que poderia levar a prolapso, né, de útero, mortalidade e irritabilidade dessas aves. Outra questão importante é a intensidade de luz. Para poedeiras, 10 a 30 lux são suficientes, mas afinal lux, na verdade, é uma medida de intensidade de luz. E para uma correta aferição da intensidade luminosa, devemos usar o luxímetro. Mas para que possamos entender melhor o que isso significa, o lux, vejamos alguns exemplos práticos.
Uma lâmpada incandescente de 100 watts num galpão de 9 metros quadrados vai fornecer 100 lux, aproximadamente. A luz do luar, aquela noite de lua cheia, é cerca de 1 lux. Uma boate, aquela luz meio escurinha e tal, são cerca de 5 lux. E flecha 1 metro de distância, 250 lux. Mas, obviamente, para um correto dimensionamento de luminosidade do galpão, o ideal seria realmente o uso do luxímetro. Bem, ainda um exemplo, uma vela acesa a 30 centímetros de distância, 10 lux. Um dia nublado às 10 horas da manhã, 25 lux. A luz do sol em um dia claro, 100 lux. E lembrando que o excesso de luz também não é adequado. Aqui, então, nós temos um exemplo de um farol, de iluminação, 10 lux, 20 lux e 40 lux, exemplificando melhor esse tipo de medida de intensidade luminosa.